Também podemos dizer que o circo é um local em que os homens brincam de ser deuses, né? Eles desafiam a lei da gravidade, tudo que parece impossível, eles fazem. E ao mesmo tempo... O que me fez realmente aprender as acrobacias foi essa vontade incrível de ser um super-herói. Eu sempre gostei de contorcionismo. Sempre fui brincar pelas escadas, nas escolas, chegava e me dobrava. A altura me atraiu. Adoro ficar pendurada, rodando. O malabarismo é uma coisa infinita, assim, né? O bom malabarista é aquele que não erra. O bom equilibrista é aquele que não erra. Acho que as pessoas se veem ali, né? A equilibrista, todo mundo está se equilibrando na vida. E pra mim, enquanto eu tô equilibrado aqui, é como se fosse eu estar fazendo uma meditação, sabe? Cada vez que o trapezista cai, é a arte que está entrando. Teve uma vez que eu falei para minha mãe, mamãe, passou lá aqui na minha cidade um circo, no Circo do Graveto, e quando entrou o equilibrista, o malabarista, eu falei, mamãe, eu quero ser aquilo ali. Quando a gente é criança, a gente vê os pais, vê amigos, trabalhando, a gente vai vendo o que a gente gosta. Eu sempre gostei de contorcionismo. Sempre fui brincar pelas escadas, nas escolas, chegava e me dobrava. Minha mãe me ensina um pouco do que eu faço. Comecei fazendo escola de jornalismo, larguei o jornalismo para fazer a primeira escola de circo do Brasil, a Academia Piolim de Artes Circenses, aqui em São Paulo. Me formei malabarista, equilibrista, acrobata, vigarista, para não perder a piada. Então eu sempre tive essa aptidão para acrobacias. Eu já dava cambalhota, eu colocava colchão e pulava de um sofá para o outro fazendo cambalhota no ar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a seguir os meus instintos. Eu entrei numa capoeira, depois entrei na ginástica olímpica, e quando fui ver já estava querendo fazer outras modalidades, como trampolim. Eu já comecei muito novinha, fazendo ginástica rítmica, tendo esse contato um pouco com a arte. Então acho que para mim foi um pouco mais fácil. Acredito também que as crianças que já nascem no circo, elas brincam de circo. Elas abrem a perna, se penduram. Então é mais fácil, porque elas começam numa brincadeira. O que renova o circo é o olhar da criança e uma geração de talentos, né? Não só no picadeiro, porque tem que ter gente que pensa o circo também. Tem que ter, não só fazer circo não adianta, tem que pensar o circo. E tem uma geração bacana aí, sabe? Muito bacana, pronta para levar essa história para frente, cara. Eu fui pouquíssimas vezes em circo quando era criança. E aí quando eu estudava numa escola, né, que era perto de uma escola de circo, eu vi lá e fui, e o primeiro dia que eu fui já vi todos os acróbatas pulando, tecido e malabares, aquilo já fiquei assim, apaixonado mesmo, sabe? Eu já faço lira há 7 anos. No começo eu não gostava muito, porque é um aparelho que machuca o corpo, né? Até você ter o domínio e tudo mais. Mas agora não troco por nada. A gente no circo,
a gente aprende de tudo, assim, mas a gente tem uma área de especialização, assim como na escola de circo ou no circo de lona mesmo. Você tem um número que é o que você é profissional naquilo. E as outras áreas do circo você vai aprendendo tudo. E a gente, tipo, mais de circo, assim, circo de rua, a gente aprende desde, tipo, montar a iluminação, construir um aparelho e, tipo, faz tudo além da técnica. Mas minha técnica de especialização é malabarismo. Mais impressionante agora, farei o meu último truque com 4 claves. Mais difícil, pois terei que recuperar aquela clave do chão, sem parar o jogo de malabares das minhas mãos e sem me agachar. Os ensinamentos, os tradicionais, vão meio que te contaminando e você vai entendendo o porquê daquilo, né? Então, os tradicionais falam que é importante você ter um número de trupe, mas ter o seu solo. Porque a trupe, né, é material humano. Pode acontecer que alguém não pode viajar, que o seu portor é contratado por outro circo, que a trupe se desfaz. Agora, o seu solo, você leva com você. Malabarismo é uma coisa infinita, assim, né? Porque são diversas formas de se malabarizar, de fazer malabarismo, e ela vem de muito tempo atrás, e agora é tipo, com a galera contemporânea, tipo, mistura um monte de coisa, assim. E é uma arte meio que infinita, assim. Qual é a coisa que a gente mais faz nesse planeta? Consumir energia. Verdade. O meu forte é o equilíbrio. Eu faço equilíbrio de pratos. Quando eu era mais jovem, eu também equilibrava na escada rolante, jogava... Eu lembro até hoje, a minha parceira era Marlene Campelo. A gente fazia o número de escada giratória e equilibrando ali em cima da escada, a gente trocava malabares. Jogava aro, jogava clavas, né? Em cima da escada giratória. Então, o meu forte sempre foi equilíbrio. O equilíbrio eu acho que trabalha muito a respiração. Então tem uma história da calma, menos força e mais resistência. Então tem aparelhos que são muito mais explosivos e trabalham muito mais força. Acrobacia, báscula, são mais força, eu diria, um tipo de músculo. E o equilíbrio é bastante resistência. E pra mim, enquanto eu tô equilibrado aqui, é como se eu estar fazendo uma meditação, sabe? Totalmente presente, equilíbrio, alinhado, sabe? Tudo isso, ouvido, respiração, tudo isso importa muito. Eu fui descoberto num posto de gasolina, fazendo parada de mão nas bombas, né? E aí me fizeram um convite para fazer um teste para participar do elenco do grande circo popular do Brasil, que era um circo tradicional. E quando eu fiz esse teste, eu passei, e nessa que eu passei já falaram, ó, a gente vai estrear em Sertãozinho e você vem com a gente. Eu não nasci no circo, né? E respeito muito toda essa tradição, porque foi através da tradição que hoje sou o que sou e faço o que eu faço, né? Mas foi no circo tradicional também que eu fui descoberto, né? Pela empresa canadense, que é o Cirque du Soleil, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, que busca
as pessoas com esse meu biotipo, sonhadoras e que têm o circo como combustível de superação, de realização. E aí foram 8 anos com o Cirque du Soleil, e depois do Cirque du Soleil, de viajar não sei quantos lugares, eu acredito que foram mais de 30 países, eu não imaginava que um dia o meu coração ia bater mais fraco. E aí cheguei a pedir as contas do Cirque du Soleil, eu pedi as contas para realizar um outro sonho. Eu descobri que os sonhos se renovam, e quando eu comecei a sonhar e realizar, visualizar, o que eu visualizei veio parar na minha mão, que é a Universo Cazoo, a minha empresa de entretenimento corporativo e cultural que mexe com o circo, né? Ligaram aqui para São Paulo pedindo um equilibrista. E a exigência deles, agora vê, a exigência deles, falando com o empresário aqui, na época o Badi e o Sonovaes, um malabarista bom. Foi isso que falou, um malabarista, um equilibrista bom. Bruno Edson. Eu estava no camarim, ajeitando as coisas, para pôr as coisas lá no palco, né? O cenário, eu já tinha o meu cenáriozinho, meus aparelhos, arrumando tudo ali bonitinho. Chegou uma senhora e falou, o artista ainda não chegou, né? Mas virou as costas, sabe? Ela só falou, olhou assim, olhou para mim, olhou e eu arrumando as coisas. O artista ainda não chegou, né? Arrumei tudo bonitinho, troquei de roupa, chegou a noite, o show era à noite, troquei de roupa, fiquei bonitinho lá, né? Aí chega essa senhora com uma outra e deu uma olhada. É o senhor o artista? Sim, senhora, sou eu, o equilibrista. E viraram as costas e saíram. Adivinha, nesse clube não entra preto. Pessoas de cor não entram nesse clube. E agora? Agora, eu não tenho como me transformar em branco, e não tem outro. E o pessoal está lá esperando o show de circo, o equilibrista. Aí, com muito custo, veio um outro senhor, veio e bateram um papo lá, e conseguiram deixar eu fazer o show. Moral da história, quando eu encerrei, eu fiz 40 minutos de show. Quando eu terminei o meu show, termino com os pratos bailarinos, que é o número mais, né, que mexe com a plateia, e eu ponho a plateia para participar, me avisando qual prato que está caindo. Então, quando terminou, as madames ali da primeira fila levantaram para me cumprimentar. Eu olhei assim, todo mundo com a mão estendida assim, para me cumprimentar. Eu até me emociono. Me cumprimentando, dando os parabéns. O senhor está de parabéns. O senhor é um grande artista. O senhor é demais, né? E aí a plateia também levantou, entrou os apresentadores, me cumprimentaram, tudo, né?
Eu nunca quis fazer nada, ser um trapezista de uma técnica refinada, entendeu? Porque senão eu tinha que focar muito. O que me interessava era o circo como um todo, não era o trapézio. O trapézio era a maneira que eu encontrei de brincar no circo. Mas o público se interessava muito, porque ele queria, inclusive, ver eu cair, né? Como eu não tinha muita técnica, o circo, o público vai ao circo para ver o trapezista cair. Quando ele pega, ai, pegou. Quando ele realiza o salto. E assim serve para os outros quadros também. E eu caía muitas vezes. E aquilo divertia um pouco o público. E a mim causava, eu ficava meio bravo e tal. Mas eu me lembrava de uma frase que era assim: cada vez que o trapezista cai, é a arte que está entrando. Porque antigamente, os circos eram feitos com serragens, né? Então o pó da serragem levantava e entrava na arena dos trapezistas. E eles ficavam bravos, cara. Eu acho que é a fragilidade. O fato de você se mostrar frágil, caminhar numa corda e estar o tempo inteiro no desequilíbrio, mas equilibrando, eu acho que aproxima do público. Acho que as pessoas se veem ali, né? A equilibrista, todo mundo está se equilibrando na vida, de certa maneira. Então, e é frágil. Então, eu sinto que as pessoas, elas ficam torcendo para que eu não caia. E aí, quando eu caio, elas ficam... A superação vem, elas falam: nossa, você superou, você subiu e fez de novo. E aquilo remete à vida, o dia a dia. Os grandes artistas circenses são aqueles que mais ensaiaram. Então, para você se tornar bom, falar que eu sou bom, você tem que ensaiar muito, principalmente números de circo. O meu número não é um número perigoso. Por exemplo, eu estou rodando o prato. Se o prato cair, ele quebra, não vai me machucar. Mas ainda assim você tem que ensaiar para não cair. O bom malabarista é aquele que não erra. O bom equilibrista é aquele que não erra. Os riscos dentro do circo, seja ele no tradicional, no grande circo ou no Cirque du Soleil, ou em qualquer companhia de entretenimento, é diário. Nós estamos o tempo todo em risco. E é por isso que nós treinamos excessivamente. A gente quer chegar na porcentagem 0 de erro. Então, é no treino que nós temos a possibilidade de errar. Mas o artista do circo, ele tem que ter esse estado de prontidão, sabe? Para que ele não deixe a peteca cair, pô. Porque o processo é dinâmico. Até com risco de acidente, etc e tal, entendeu? O circo convive com... Não gosto nem de falar isso, cara. Mas a tragédia caminha junto com a alegria, né? Principalmente assim, eu tenho nervosismo, tenho medo, muitas emoções, né? E isso tudo, não dá pra negar isso, sabe? Eu já tentei, assim, no começo, principalmente, não ficar nervoso, não sentir medo, mas não, eu acho que é... Você tá ali, tá com medo, acho que o corajoso é aquele que tá com medo, mas vai com medo mesmo, sabe? E às vezes você pode usar até isso pra te ajudar, sabe? Às vezes um medo pode aguçar a sua atenção, a sua percepção, sabe? O nervosismo também, tá nervoso porque você não pode errar, sabe? Então vamos fazer mais concentrado, melhor ainda, sabe? 100%. E ter risco faz com que você que está vendo fale: nossa, agora aquele corpo, ele está muito presente, ele transcendeu, sabe? É onde acontece o risco do malabarista de jogar 5. O risco, ele é parte da
da técnica de encenação do artista circense, né? É o nosso maior recurso, eu diria. Muitos já morreram em ação, né? Picadeiro, ensaios, até no filme do Bergman, Noites de Circo, tem aquela frase famosa que o diretor de teatro diz para o diretor de circo: vocês arriscam a vida, nós arriscamos a vaidade. Há quem afirma que quando surgiu o circo moderno, era uma coisa que o espectador ia lá para admirar talvez o personagem principal do espetáculo, mais que o palhaço, que é a morte também. A gente, alguns anos atrás, fomos para um festival dos países lusófonos, assim, de todos que falavam a língua portuguesa. E daí, a abertura do festival ia ser tipo como se fosse um jogo da velha gigante, assim, como um prédio no palco. E daí tinha todos os países, tinha uma bancadinha de cada país. De todos os países, eu estava ali em destaque fazendo malabarismo. E a gente, em todo o festival, a gente era a única companhia de circo. E esse encontro também, de saber assim, que da forma que a gente trabalha o palhaço, o malabarismo, daí tem vários países assim na África que não existe, a galera não tem conhecimento disso. E tá ali mostrando pro Brasil e pro mundo. A minha arte foi uma parada bem assim que bateu forte, assim, bem emocionante. Ter feito quadrante com o Domingos Montanher foi um momento muito marcante, que eu acho que ele fechou um ciclo da minha vida como trapezista, né? Eu comecei querendo ser trapezista, aerialista, e o meu corpo queria voar, né? E o Domingos Montanher falou assim, tá bom. Chegou no Circo Zani, ele falou para mim, vamos montar um número de quadrante. E quadrante é um número de trapézio, só que na mão e de companheirismo, de dupla. Para mim foi muito marcante. Na vida, a gente não tem muito essa liberdade de se expressar realmente quem somos, sabe? Tem muitos padrões sociais a serem seguidos e tal, pra você não parecer louco, estranho e tal. E aqui não, aqui é legal ser louco. E é bom, sabe? É positivo, sabe? Isso eu acho que é essa verdade que o circo traz, assim, tipo... Porque o circo pega o adulto e pega a criança, mas tem que pegar o jovem. E o jovem é o corpo, entendeu? É a descoberta do corpo. A descoberta da sexualidade, a descoberta da se comunicar através do corpo, né? As pessoas, os jovens, olham um para o corpo do outro. Então a expressão no corpo, ela tem que acontecer. No circo ela acontece, porque o circo é a arte do gesto. Ela é a ponte entre o esporte e a arte, só que sem a competição. E o circo nos molda, o circo nos educa, o circo faz com que a gente acesse uma criatividade, que eu chamo dessa criatividade divina. E quando nós conseguimos acessar esse ponto não máximo desse espiral, a gente se transforma. O circo é transformador. Um homem, uma mulher de circo tem muitos conhecimentos, são conhecimentos múltiplos. Então eu acredito que os circenses, essa grande aventura do circo vivida no Brasil e vivida no mundo, ela tem muito a oferecer, e uma das coisas que ela aponta é uma formação mais holística. É isso que me leva a crer que os circenses serão os próximos heróis.